Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja e ouvintes, recebam a paz de Cristo nesta tarde abençoada de sábado. Meus amados, Deus tem mais uma palavra nesta tarde abençoada para o nosso eleito espiritual. Sem delongas, meus irmãos, eu convido vocês para meditar comigo a palavra de Deus em Provérbios, a qual escreveu o sábio Salomão, capítulo 7. Vamos estar junto lendo este texto para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lemos a palavra. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência, chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falta de juízo. Eu passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E esforçou seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Meus amados irmãos, eu li junto com vocês todo o texto, capítulo 7. A partir do versículo 1, fomos até o último versículo, que é o 27. E eu creio que muitas pessoas já entenderam esta palavra só no ler.
somente no ouvir. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, esta mulher, ela tipifica o pecado. Meus amados irmãos, pecado em geral. Meus amados irmãos, mas aqui está, aleluia, destacando um pecado, meus amados irmãos, que infelizmente tem prevalecido no meio evangélico. Meus amados irmãos, esta palavra é um alerta não somente para os jovens, mas esta palavra é um alerta para todos quantos servem a Deus. Meus amados irmãos, é um alerta para todos os servos de Deus. Quantas e quantas pessoas, meus amados irmãos, elas caíram no laço. Quantas e quantas pessoas, meus amados irmãos, já estão com a família destruída. Quantos casamentos foram por água abaixo, foram destruídos. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, aqui Deus usa o sábio Salomão para falar: filho meu, guarda minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Meus amados irmãos, nas ruas, nas esquinas, nas praças, em todo lugar neste mundo, aleluia, está presente o pecado. Está presente o autor do pecado, que é o diabo. Em todo lugar há uma cilada para os servos de Deus. Meus amados irmãos, aqui está apontando um pecado específico, mas esta mulher, ela está simbolizando pecado em geral. Quando a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que os pés desta mulher não paravam em casa, ora na rua, ora nas praças. Isto quer dizer, meus amados irmãos, que o pecado se alastrou em todo o mundo. Em todos os lugares estão armados estes laços para pegar, para amarrar e derrubar, em especial, a Igreja do Senhor, para derrubar os servos do Senhor. Meus amados irmãos, embora esta palavra ela fala do pecado em geral, nós sabemos que o pecado traz consequência, traz gemido e por fim, meus amados irmãos, após a morte espiritual e por fim vem a morte física. Meus amados irmãos, e se não tiver arrependimento, certamente morte eterna, condenação. Meus amados irmãos, a Bíblia deixa bem claro para nós, quando o rei Davi, ele pecou contra o Senhor, ele praticou o pecado de adultério, ele se adulterou, ele prostituiu com uma mulher chamada Betseba, a esposa de Urias. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, aleluia, aquele varão, ele sofreu para o resto da sua vida. Aquele varão, ele sofreu para o resto da sua vida. Meus amados irmãos, Deus perdoou. O Senhor perdoou ele porque ele se arrependeu. Todavia, meus amados irmãos, a vida dele foi turbulência o resto de sua vida. Houve desprezo, houve zombaria, pecados, meus amados irmãos, um maior do que o outro dentro da tua casa. Muito ele sofreu. Meus amados irmãos, porque ele deixou de ser simples. Aleluia. Ou seja, ele se colocou na posição de uma pessoa simples. Ele não vigiou, meus amados irmãos, e ele caiu no laço. Meus amados irmãos, quando a Bíblia nos relata, aqui em Provérbios, no capítulo 7, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. O sábio Salomão,
ele vai dizer o seguinte, no versículo 6, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Ele relata que na sua casa, ele via pelas grades. Naquela época, meus irmãos, as casas, principalmente as casas dos mais pobres, tinha apenas uma janela. Aleluia! Ela tinha uma pequena abertura para entrar ali a claridade do dia, para entrar ali, meus amados irmãos, o sol, entrar ali a brisa de um vento. Meus amados irmãos, e Salomão, aleluia, ele começa a olhar, ele começa a contemplar e ele vê um jovem simples e humilde que estava caminhando sobre a rua e ele estava indo embora, estava indo para a sua casa e de repente, aleluia, sai ao encontro dele uma mulher adornada ou uma mulher enfeitada de prostituta. E ali, meus amados irmãos, com várias palavras de conquista, e ela vai, e no fim ela conquista este varão. Ela diz que já tinha preparado a sua cama, que tinha já perfumado com os melhores e mais caros perfumes já ali. Convida ele para se alegrar, saciar de amores até o amanhecer. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos na santa e poderosa palavra do Senhor, nesta tarde abençoada, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Ela acaba conquistando aquele jovem, acaba ali, meus amados irmãos, aleluia, persuadindo aquele jovem. Meus amados irmãos, daquele jovem, aleluia, vai para a sua casa. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, aleluia, ele se coloca a caminho. Ele coloca-se a caminho, acompanhando aquela mulher. Aquela mulher está tipificando o pecado. Aquele caminho em direção à casa daquela mulher prostituta. Meus amados irmãos, aquele caminho está tipificando a descida. O caminho que leva o homem para o inferno. Quando ela disse que já tinha preparado a tua recâmara, aleluia, recâmara, meus amados irmãos, está falando, aleluia, da sepultura, está falando da morte, é caminho de morte. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, quantas e quantas pessoas estão levando uma vida, aleluia, de desgraça, não consegue ser mais feliz, é abandonado por tudo e todos. As pessoas hoje apontam o pecado que elas praticaram há algum tempo atrás. Meus amados irmãos, eles perderam a autoridade, porque eles acabaram consumando. Meus amados irmãos, nós vemos na santa palavra do Senhor, principalmente o versículo 27, caminho de sepultura é a sua casa. E era, aleluia, o caminho que ela estava levando aquele jovem. Ela persuadiu, ela conquistou aquele jovem com a beleza dela, aleluia, com o perfume dela, aleluia, persuadiu, conquistou aquele jovem. Meus amados irmãos, neste mundo, aleluia, há à minha disposição, há para a tua disposição, há muitos prazeres, aleluia. Neste mundo em que nós vivemos, meus amados irmãos, há muita satisfação pecaminosa. Meus amados irmãos, o pecado não dói, mas traz consequência. E após consumado, vamos sentir a dor, consequência. São prazeres passageiros. Meus amados irmãos, nós precisamos lutar. Precisamos se esforçar para se santificar para Deus. Meus amados irmãos, o pecado está a caminho. O pecado está a caminho. Louvado seja Deus. O mal está a caminho. Aleluia. E esse caminho espiritualmente é uma descida para o inferno. Esta mulher simboliza o pecado e ela está convidando pessoas para se pôr no caminho junto com ela e descer para a sua casa. Louvado seja Deus. Este caminho é o caminho do inferno. Este caminho é o caminho de morte.
Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas, aleluia, quantos cônjuges, um traiu o outro. O casamento foi destruído. Meus amados irmãos, quantos irmãos, eles se envolveram até mesmo com mulheres casadas. Meus amados irmãos, aleluia, é caminho de sepultura, é cheiro da morte, é caminho, é descida para o inferno. Meus amados irmãos, esta mulher, aleluia, até hoje, continua convidando muitas pessoas e muitas pessoas estão cedendo. Acompanhando ela nesta caminhada para o inferno. Mas, meus amados irmãos, quem teme a Deus, aleluia, vigia. Quem teme a Deus, meus amados, aleluia, e queridos irmãos, aleluia, guarda a lei do Senhor. Aleluia, esconde a lei, os mandamentos do Senhor dentro do seu coração. Aleluia, meus amados irmãos, e estes estão, aleluia, também por um caminho, mas esse caminho, aleluia, é subida. Este caminho é subida, vai nos levar para Jerusalém celestial. Aleluia, porque o inferno fica para baixo e o céu fica lá para cima. E quem teme a Deus, quem vigia, quem não aceita os convites, aleluia, desta mulher que é o pecado, aleluia, eles estão subindo a cada dia, indo para o céu. Mas os demais, como aqui esta palavra do sábio Salomão, os demais que não vigiam, se colocaram a caminho, acompanhando, praticando o pecado, acompanhando, seguindo a morte, estão descendo para o inferno. Meus amados irmãos, vamos tomar muito cuidado, porque a casa desta mulher é o inferno. A casa desta mulher é o inferno. E a cama desta mulher está falando da morte, da sepultura. Ela disse: o meu marido viajou, vai demorar a voltar. Ele levou o dinheiro e vai voltar a ler somente quando acabar o dinheiro. É isso que a palavra quer dizer. Aleluia, então ela sabia mais ou menos quando que ele ia voltar. Então, aleluia, esta mulher convidou este jovem para a prática do pecado e ele acabou não vigiando, ele acabou caindo no pecado. Meus amados irmãos, tome cuidado com as armadilhas. Toma cuidado com as armadilhas. E muitas das vezes, aleluia, esta mulher, este laço pode estar até mesmo dentro da congregação aonde você serve a Deus. Tome cuidado e diga não para Satanás. Não põe-se nesse caminho que desce para baixo. Não vá para esta casa. Tome cuidado. Aleluia. A casa desta mulher, aleluia, é o inferno. A cama desta mulher é a morte. Aleluia, mais para cima está a casa que Deus disse, aleluia, eu voltarei para o meu Pai para preparar-vos morada. Lá está a vida eterna, aleluia, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Não se põe, meus amados irmãos, a caminho com eles, porque é caminho de morte. Tome cuidado com os convites. Tome muito cuidado. Aleluia, convites prazerosos. Aleluia, nós lemos aqui nesta palavra, quando ele aceitou o convite, ele se colocou no caminho. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, no versículo 22, e ele segue logo, como boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. Aleluia, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço, não sabe que ele está ali contra a sua vida. Mas ele quem, meus amados irmãos? Ele quem? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo esta palavra, aleluia, que Deus ilumina no coração de Salomão, ele traz para nós. Ele quem? O marido daquela mulher. O marido daquela mulher. Aleluia. Ele estaria à espreita. Ou seja, aquele jovem estava, aleluia, caindo no laço mortal. O inimigo está à espreita. Pecado está atraindo muita gente entrando por este caminho que vai para baixo, que está conduzindo o camarada para o inferno, a câmara da morte. Meus amados irmãos, muitos estão se colocando, aleluia, nesta posição.
e nós precisamos vigiar. Tomar muito cuidado, meus amados irmãos, porque lá está Satã. Lá está Satã, lá está o chefe do inferno. Os demônios estão aí. Aleluia, autores do pecado estão por aí convidando a raça humana e está convidando, aleluia, em especial a igreja do Senhor. Vamos tomar muito cuidado e vigiar, porque há muitos convites aí. Meus amados irmãos, Davi muito sofreu quando ele consumou este tipo de pecado. Alcançou a misericórdia, mas ele sofreu o resto da vida. E se ele não se arrepende, hoje a alma dele não estava salva. Mas ele se arrependeu, todavia a sua vida foi, aleluia, de sofrimento do começo ao fim. Aleluia, e eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Eu não quero para a minha vida, mas eu quero pôr-me no caminho estreito, que vai para o céu. Este caminho é Cristo. Meus amados irmãos, fica para a tua meditação esta palavra nesta noite abençoada. Esta mulher seduziu este jovem com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu, o conquistou, o convenceu. Tome muito cuidado. O diabo, aleluia, ele procura uma presa fácil. Mas que eu e você não venha a ser uma presa fácil, mas que nós venhamos ser uma presa cheia do Espírito Santo. Aleluia, e não se colocar nesse caminho mortal. Jesus está voltando. E aqui estão as palavras, aleluia, de edificação para mim e para você nesta tarde. Vamos ser como José. José recebeu convites. Aquela mulher de Potifar tentou persuadir José, mas José estava a caminho do céu e ele não caiu no laço. Que nós possamos ser imitadores de José. Aleluia, e servindo a Deus sem sofrimento até chegar na glória. A alma de Davi chegou, descansou, mas muito ele sofreu. Mas eu te convido, vamos imitar entre estes dois homens, entre José e Davi. Vamos imitar José. Aleluia, ele escapou, não caiu em pecado, sofreu muito, mas foi vitorioso. Mas ele não fez a vontade de Satanás. Salomão, o mesmo que escreveu esta palavra, quando já avançado de idade, ele se une com mulheres do mundo, elas fizeram o coração dele se desvirtuar. Salomão sofreu no final da sua vida, porque infelizmente ele entrou a mulheres estranhas. Ele compactuou com o pecado, se envolveu com feitiçaria. E este homem, meus amados irmãos, precisamos pesquisar, aleluia, mas eu nem sei se a alma deste homem foi salva, porque ele terminou a vida aliado com mulheres do mundo, que colocaram ele a caminho de morte. Ele se aliou, ele, aleluia, entrou em prática da idolatria. Que nós possamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar, aleluia, porque o adversário está na rua. E ele tenta se infiltrar dentro da nossa casa, tentando nos pegar também, através do aparelho chamado televisão. Graças a Deus que eu não tenho na minha casa e nem quero ter. Mas o inimigo tenta nos pegar através do celular, através do computador. Vamos vigiar, meus irmãos, e não sair do caminho que leva para cima, que leva para o céu. Vamos tomar muito cuidado e vigiar, porque perto está o grande dia do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando e tome cuidado, aleluia, com o pecado que está nas ruas, nas praças, estão em todos os lugares, convidando pessoas para descer para o inferno, para se colocar na cama da morte. Aleluia, e eles tentam fazer isto, principalmente com a igreja do Senhor, porque o mundo lá fora jaz no maligno, mas a igreja do Senhor não, está com o benigno, está com o Senhor Jesus. Mas se a igreja do Senhor não vigiar, eles irão sair do caminho da vida e irão entrar no caminho da morte. Vamos tomar muito cuidado. Hoje há muitos pastores, missionários, presbíteros, diáconos, muitos obreiros destruídos, porque não vigiaram e caíram no pecado de adultério. Casamento destruído,
perderam os teus ministérios e infelizmente estão a cada dia descendo para o inferno em direção à cama da morte. Mas nós sabemos que se ele se arrepender, assim como Davi se arrependeu, Davi alcançou a salvação. Todavia sofreram o resto da vida. E eu tenho certeza que você não quer isso para você. Embora vai ser salvo se se arrepender. Mas irmãos, o gostoso é servir a Deus com alegria, sem passar por essas angústias. Deus que abençoe e vigie. Tome cuidado. Veja se o caminho que você está trilhando é o caminho para cima ou é para baixo. Tome cuidado. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: aquele que está de pé, olhe para que não caia, ou seja, vigie para que não caia. Deus que abençoe a todos, uma boa noite, um bom culto à noite para vocês, aleluia, e até o próximo vídeo, querendo o nosso Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.